Um dos suplementos mais badalados e mais comuns e que com certeza cai em prova é a creatina. Bom, para quem não sabe, a creatina veio à tona na Olimpíada de Barcelona de 1992, com esses dois atletas britânicos, a Sally Gunnell e o Linford Christie. Um foi ouro nos 100 metros rasos e outro foi ouro nos 400 metros com barreiras. Dali, em 99, foi publicado o primeiro livro, Creatine, The Power Supplements. E aí você tem um livro publicado em 99, onde mostra que já nas Olimpíadas de Atlanta, a gente tem 80% dos atletas usando a bendita da creatina. Quando a gente para ver em 2020, o uso de creatina por atletas na década de 2020, de um modo geral, né, que é a que a gente está vivendo, acredito que vai chegar em torno de 3 milhões de quilos por ano. É um marketing, um mercado gigantesco crescendo, está em altíssima creatina, que é a nossa amiga aqui, o ácido alfa-metilguanido acético, que está presente no tecido muscular, não é um nutriente essencial, pode ser sintetizado pelo corpo, né? No caso, é um nutriente essencial. Uma pessoa saudável vai consumir cerca de 2 gramas de creatina por dia e vai ser degradada em creatinina e excretada na urina. A principal fonte dietética da creatina são peixes e carnes vermelhas, de um modo geral, e a gente, obviamente, vai ter que vegetarianos e veganos não vão consumir creatina e vão depender só da produção endógena. Levando em consideração que plantas têm apenas pequenas quantidades ou muito pequenas. Está aqui do lado a fonte dietética com o conteúdo de creatina. Camarão tem traços, bacalhau, arenque, salmão, em gramas para cada 100 gramas, né? E aí a gente vai ver que no final das contas, todo mundo variando ali entre 0,4 no máximo um arenque ali, que tem bastante, né? Mas ali salmão, atum, carne vermelha, porco, de um modo geral, vai ter 0,4 gramas em cada 100 gramas, tá? A formação endógena da creatina é feita em duas etapas, tá? Começa ali com a glicina, a gente, se você for olhar, vai descer, a gente tem dois momentos. Primeiro, quando o grupo guanidino da arginina é transferido para a glicina, e segundo, quando a transferência do grupo metil do S-adenosilmetionina vai para o guanidinoacetato. Nomes difíceis, mas é isso. Importante saber que vem da glicina, duas etapas, a gente tem a creatina. A maior parte da síntese acontece no fígado e nos rins. A gente tem que o indivíduo, de um modo geral, ela é sintetizada, né, na creatina, no fígado e nos rins, mas a gente tem que um indivíduo de 70 quilos, por exemplo, um homem, ele tem cerca de 120 gramas de creatina endógeno e vai estar onde? Vai estar nos músculos. Vai estar no músculo esquelético, vai estar no miocárdio e vai estar na musculatura lisa, de um modo geral, no trato gastrointestinal, por exemplo, onde apenas 5% dessa concentração vai ficar onde ela é produzida, no caso nos rins e no fígado, e no tecido, no sistema nervoso central. A creatina, ela entra no tecido muscular por um transporte ativo, que na verdade é um transportador dependente de sódio, ou seja, ele é saturável. Uma vez que a creatina ela entra, ela é fosforilada, né? Você adiciona um fosfato para poder, aspas, aprisionar ela dentro do músculo, igual a glicose, né? E a gente vai conseguir ter uma formação de cerca de 30 a 40 milimols por quilo de peso líquido de creatina muscular. E desse valor todo, cerca de 60 a 70% em forma de fosfocreatina. Lembrando que, obviamente, a gente vai ter uma diferença entre as fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2, com maior concentração nas fibras do tipo 2. Então está aqui mais um esquema mostrando que a glicina junto com a arginina vai formar aí o nosso ácido guanidinoacético, também chamado de creatina, junto com a metionina, que vai para o sangue e aí a creatina ela vai, além disso, ser absorvida, né, através da dieta, que vai poder ir tanto para o músculo, quanto para o coração, quanto para o cérebro. Essa creatina vai ser convertida ali em fosfocreatina ou então ela vai ser degradada em creatinina. Bom, galera, esses suplementos todos, quando vocês forem olhar, né, na nossa listinha de suplementos, que não são tantos os que têm evidência, ou seja, não são tantos os que caem na prova, a gente tem basicamente ali o bicarbonato, a creatina e também a beta-alanina atuando basicamente em exercícios de alta intensidade. Então a gente tem que lembrar disso aqui. Para quem assistiu os outros módulos, eu falei um pouco disso. Para quem assistiu as outras aulas, falei um pouco disso. Para quem assistiu o módulo de fisiologia, eu falo disso. Mas é importante lembrar a demanda energética que tem no exercício de alta intensidade. E que a fosfocreatina, por exemplo, ela tem um tempo de ação quase que imediato. Então, o processo metabólico da creatina, na verdade, vai ser aquele clássico que eu vou começar usando a minha reserva de ATP. Esse ATP livre, degradado,
vai gerar ali o ADP com o H+, que vão ser utilizados na minha equação ali da fosfocreatina, que através da creatinoquinase vai ressintetizar o ATP e formar a creatina também. Então a gente tem ali as nossas taxas de ressíntese conforme vai passando o tempo. Em 30 segundos eu caio drasticamente. O exercício de alta intensidade, eu vou degradar essa fosfocreatina muito rápido, que vai bloquear essa via toda. E aí a gente vai lembrar que dentro dos nossos substratos a gente tem ali o próprio bendito do nosso íon H+. Mas o que acontece é o seguinte, quando tem uma queda de pelo menos 30% da minha fosfocreatina, eu começo a ter fadiga muscular. Só que se eu conseguir manter uma regeneração de fosfocreatina em uma taxa padrão ali, ou mais ou menos balizada, com a taxa de que eu estou degradando, eu vou conseguir prevenir essa fadiga, eu vou tentar diminuir essa fadiga muscular. Então, quando eu vejo uma prova de 100 metros, por exemplo, usando o exemplo do nosso querido Bolt, eu tenho uma queda do ATP, onde cerca de 22 gramas por segundo de ATP são degradados, e cerca de 50% do ATP por quilo de músculo ativo ele é degradado. Então, eu vou ter minha fadiga muscular, principalmente quando a reserva de ATP está a menos 70% do valor de base. Então, eu tenho uma necessidade importante de regenerar esse ATP. A fosfocreatina ela entra aí. A gente está falando de uma prova super curta, de 10 segundos, por exemplo, né, que o Bolt faz, menos de 10 segundos. A gente está falando ali, olhando aqui, né, os quadrinhos, antes dos dois últimos, né, que está ali de 0 a 10, de modo geral, segundos. Então eu consigo fazer uma taxa de ressíntese de ATP ali de pelo menos mais de 1, né? Então, quando a gente compara com a glicólise, a gente vê que a glicólise vai entrar num segundo momento. O que acontece é que, além disso tudo, a gente tem que a creatina, a fosfocreatina, ela é um agente tamponante intracelular. A gente fala muito disso nos módulos, nas aulas de bicarbonato e de betalanina. Então, a gente tem todos esses papéis da creatina como sendo um agente de ressíntese de ATP e um agente tamponante para exercícios de alta intensidade. Pensando na creatina como função cerebral, que está super em alta também, não acho que vai cair na prova, porque eu acho que o pessoal é um tema que está em alta, mas tem as suas controvérsias dentro dos estudos, mas de modo geral, estou botando aqui. Lembrar que o sistema nervoso central é um tecido metabolicamente ativo, então ele pode chegar até 20% do gasto metabólico no repouso, e que a creatinoquinase ela também tem uma isoforma que está no sistema nervoso central. Né? Então a gente sabe que se eu tenho uma isoforma da creatinoquinase no sistema nervoso central, porque a creatina tem o seu papel ali dentro. Então acredita-se que diversas condições clínicas podem ter uma relação com uma deficiência de creatina no sistema nervoso central, como autismo, retardo mental, epilepsia, algumas demências. De novo, gente, várias ressalvas em relação a isso. Alguns estudos apontam até que a função cognitiva em indivíduos saudáveis podem sim ser influenciada pelo metabolismo da fosfocreatina, que vai auxiliar a manter os níveis intraneurais de ATP ideais para poder ter durante o turnover do ATP, enfim, para os momentos de necessidade. Então, ajudaria em tarefas cognitivas complexas e momentos de hipóxia e períodos de privação de sono. O que acontece é que atletas de modalidade que têm habilidade motora complexa, que vai precisar de um decision making, né, de um monte de decisão ali mais rápido, com destaque para momentos de competições, eles podem inclusive se beneficiar desse possível efeito ergogênico cerebral. E aí tem uma publicação bem legal de 2024, né, mostrando que do efeito, né, mostra na verdade inclusive a creatina como um possível neurotransmissor, que detectaram creatina em vesículas simpáticas, né, em concentrações maiores que a acetilcolina e a própria serotonina. E viram que tem uma liberação de creatina dependente de cálcio após uma estimulação cerebral. A única ressalva desse estudo é que não foi identificado um receptor pós-sináptico, então não justificaria muito considerá-la como um neurotransmissor. O critério funcional não está muito completo e foi muito expressivo em modelos de knockout, né? Então está faltando uma replicação, enfim, tem algumas ressalvas, mas saibam que isso aí está em alta também. A evidência, né, colocando aí o próprio que está escrito no artigo, colocando uma melhora na memória, tempo de atenção e velocidade de processamento de informação. Quando a gente vê a suplementação, ela tem uma correlação direta com também a Olimpíada de Barcelona. Isso é muito doido, né? Muito interessante, na verdade. Porque olha só, em 92 foi quando tem a primeira publicação falando sobre creatina. A Olimpíada normalmente ocorre em junho e julho, a primeira publicação foi feita ali, ó, accepted in May. Então foi recebida em fevereiro, foi aceito mesmo em maio, então foi publicado, e logo em seguida a gente tem a comprovação, aspas, né, desse efeito ergogênico dentro das provas na Olimpíada de Barcelona. E mostrou ali que consumir creatina monoidratada vai aumentar as reservas musculares totais de creatina, e alegaram que isso daí geraria um aumento de performance, mas especificamente esse artigo ele não testou
outra curiosidade, né? O artigo foi feito da Grã-Bretanha e o pessoal da Grã-Bretanha, né, os próprios ingleses foram quem estavam usando e ganharam. Os dois atletas que a gente colocou aqui são atletas britânicos. Bom, em 93, a gente tem a primeira publicação avaliando a suplementação de creatina na performance, usando um modelo de 20 gramas de creatina via oral por 5 dias, com ganho de 6% de performance durante sessões repetidas de extensão de joelho com carga máxima. E aí, quando a gente vê em 99, que já começa a ter mais de uma revisão, uma coisa um pouco mais robusta, ele avaliou 62 artigos em laboratório sobre creatina em performance de alta intensidade. Desses 62, 42 estudos tiveram efeito positivo e 20 não tiveram efeito. Então mostra para a gente uma expressiva evidência mostrando que tem sim efeito positivo da suplementação de creatina. A ISSN, a International Society of Sport Nutrition, faz um positional stand também sobre a creatina, exercício, esporte de um modo geral, e eles colocam como doses e protocolos ali dois tipos, né? O primeiro deles sendo um loading phase, que a gente faz uma casa de carregamento, que eles chamam, que são 20 gramas por dia, que normalmente divide-se em porções de 5 gramas, né, 4 porções de 5 gramas por 6 dias, depois eu faço uma fase de manutenção com 2, 3 gramas por dia. Lembrando em consideração que isso daí vai levar a um aumento de quase 25 milimol por quilo de massa seca, ou seja, um aumento de quase 20% da concentração basal de creatina. E aí, a origem desse loading phase foi de uma publicação de 96, que após esse loading de 20 gramas por, por dia, por 6 dias, eles viram que 2 gramas era suficiente para manter essa concentração total de creatina elevada por até 35 dias. Então eles comprovam, né, eles avaliam a concentração dessa fosfocreatina, da creatina intramuscular, ali no day 0, D35, eles fazem primeiro essa dosagem aí de 20 gramas por dia, e depois eles mantêm ali a fase de manutenção com 2 gramas dia, tá? E aí, depois de interromper a suplementação de creatina, em 6 dias eu começo a ter a minha queda, tá? Então eles já conseguem ver que ali no D7 já começa a ter uma queda gradual do músculo que vai diminuindo conforme vai passando o tempo, mas uma queda gradual. A outra opção é você fazer uma dose constante de 3 gramas por dia, só que viram que vai demorar 28 dias para atingir a dose, a concentração compatível com esse loading phase. Então, eu posso cortar esse tempo fazendo essa loading phase, fase de carregamento. Tem um aumento de 40% na concentração de fosfocreatina em ambos os protocolos, então tanto faz. A diferença é que um vou ter o efeito mais precoce e o outro não. Quando eu comparo esses modelos em tomar 3 gramas por dia por 28 dias, ou 6 dias de 20 gramas com a dose de manutenção, ou quando eu interrompo, olha como é que varia isso aí dentro de um gráfico, né? Então, olha só que legal. A gente vê que o verdinho é 3 gramas dia por 28 dias e o laranjinha eu mantenho a dose e quando eu faço 20 gramas dias depois do suplemento, eu interrompo. Então, você vê que você tem um aumento gradual ali no 28 dias do verdinho. Você vê que eu tenho um aumento similar entre tanto o azul quanto o laranjinha, mas quando eu consigo manter essa dose alta, quando eu mantenho os meus 2 gramas por dia de manutenção. Então, entendendo que tem esses dois protocolos, importante saber que tem uma questão de individualidade, então o quanto vai aumentar vai depender de quanto tem de concentração de creatina pré-suplementação, que vai estar relacionado com o tipo de exercício, com a dieta do indivíduo, obviamente. E, obviamente, indivíduos que têm menores estoques vão se beneficiar mais. Isso é óbvio, né? Indivíduos, por exemplo, veganos, vegetarianos, que não treinam sedentários, eles vão se beneficiar mais da suplementação do que indivíduos que já treinam e consomem bastante carne, tá? Olha só que interessante, né? Quando a gente pensa em os protocolos junto com alguma outra coisa, então, por mais que carboidrato também é um tipo de suplementação, tá? Quando eu consumo junto com carboidrato, esse aumento aí de 25 milimol por quilo de massa seca, ele vai para 30 a 40 milimol por quilo de massa seca. Então, se eu consumo creatina junto com o carboidrato, eu tenho um aumento do meu ganho. E uma das justificativas é essa, é que a própria insulina, quando eu consumo junto com carboidrato, ela vai aumentar a expressão desses transportadores de creatina, beleza? Então, olhando aqui, após esse loading phase, você tem ali o aumento da creatina muscular a partir de mais ou menos 20 milimol por quilo de massa úmida, né, massa seca, dry mass, em sessões de exercícios de 30 segundos, com ali, por exemplo, o ciclismo isocinético máximo. Então, quando eu passo desse 20 milimol, lembra aqui, ó, 25, né? Tá falando
aumenta mais ou menos 20% da concentração, está falando de 25 milimol quilo de massa seca. Quando eu passo esses 20, mais ou menos, é quando eu começo realmente a ter um ganho, né, de potência em relação à modalidade esportiva. Então, focando nessa parte do loading phase, é muito importante ter em mente que isso vai levar a um ganho de peso, que pode variar entre meio a 3,5 quilos, uma média ali de 1 quilo, porque na verdade o que acontece é que quando eu aumento a minha creatina, eu vou aumentar a minha osmolaridade do meu tecido muscular. Isso vai puxar água para dentro do tecido muscular, isso vai gerar esse ganho de peso aí, que pode chegar até 3,5 kg, tá? Pode ser prejudicial em algumas modalidades, isso é importante, somente em modalidades que você tem um aumento de peso sem força, então eu vou perder minha potência relativa e, obviamente, modalidades que têm classe de peso. Exercícios de alta intensidade. Então, quando a gente pensa ali comparando a creatina com o placebo, tá? Numa cadência de pedal, ali mantendo um RPM elevado, 10 sprints de 6 segundos, com 30 segundos de recovery, cada sprint, embaixo é o número de sprints, né? Você vê que vai caindo, mas comparando o placebo com a creatina, a minha queda da minha cadência é muito menor. Então eu tenho um ganho de força, de produção de força, de torque, e eu consigo reduzir a minha perda de performance na fadiga. Então eu acabo otimizando a recuperação em intervalos mais curtos. Exercícios de endurance, a gente pensa que a nossa principal fonte de ressíntese de ATP é mitocondrial, então a fosfocreatina tem uma participação muito pequena, não tem muito ganho, né? Uma das teorias que se coloca é que, na verdade, a fosfocreatina funciona como um transporte, uma transferência de fosfatos de alta energia da mitocôndria para as proteínas contráteis, né? Lá da produção da ATP até o lugar onde vai ser consumido, mas isso também nenhum estudo mostrou que tem um ganho relevante em performance de modalidades de endurance. Treino resistido a gente já entendeu, vai ter um ganho de força máxima quando comparado com exercício resistido sozinho, mas não tem uma evidência em indivíduos saudáveis, apesar de muitos estudos clínicos animais sugerirem um papel anabólico da creatina. Então, por mais que eles sugiram um papel anabólico, não tem evidência disso. Não tem evidência sobre efeitos maléficos de creatina na saúde, tá, gente? Então, isso é uma coisa muito importante. Os efeitos colaterais mais relatados são efeitos gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia, alteração hepática e renal, né, porque vai passar por ali também, cãibro, eventualmente elevação de pressão arterial, lembrando provavelmente também com a retenção hídrica também. Bom, galera, a creatina é isso. Acredito que vai cair em prova. Se você entendeu o mecanismo de ação, se você entendeu aonde ela tem ganho, você consegue não só prescrever, como se dá bem na prova.